lixo, luxo. Então, gente, meu nome é Eunice Profeta, sou professora, atriz e pedagoga. Meu projeto é do lixo ao luxo. Por que do projeto Lixo ao Luxo? A ideia do reciclado. Vamos trabalhar reciclagem. Porque as pessoas hoje em dia ainda, muitas pessoas ainda jogam o lixo, amontoam o lixo, e a gente pode fazer várias coisas com o nosso lixo. Nós não precisamos agredir a natureza, Então muitas pessoas já têm essa ideia de não agredir o meio ambiente. Mas aí, infelizmente, outras pessoas ainda desconhecem isso. Vamos lá, então. Oficina de cenário, cenografia para contação de história. O que vem a ser, então, a cenografia? A cenografia se relaciona ao estudo e à prática na concepção de cenário. Cenografia. Então, seria... as pessoas brincam, a grafia da cena, como vai ser desenhado a cena, não é mesmo? Então, o cenário, ele é o espaço real ou virtual onde a história vai se passar. Pode ser no teatro, no cinema, na televisão ou nas nossas contações de história. Nessas minhas andanças pelo teatro, nessas contações de história, muitos cenários já foram vistos aqui na nossa cidade. Tenho trabalhado muito com o Antônio Amaro, que é da companhia Mega Sena de Teatro, a qual ele trabalha bastante com o trabalho da reciclagem. O que seria isso, gente? É nós aproveitarmos, os nossos restos de lixo, digamos assim, que vamos jogar fora. Pode ser coisas lá, aquele caixote da feira, as caixas de papelão da feira. Nós também vamos muito em restos de construções, gente. Tem muita coisa que a gente pode usar para fazer os nossos cenários nessas restos de lixo que vai ser jogado fora das lojas. Principalmente aquelas caixas de geladeira, de fogão, onde as pessoas utilizam para estar na escola mesmo, para estar fazendo cenários de contações de história. Então aqui, como eu já trabalhei muito também com Adilson Mariano, quando ele fez uma peça no grupo Entre Atos chamado A Mandrágora, a qual eu observei muito o trabalho de Souza Lobo, gente. Ele trabalhou com muita coisa, com vergalhão, resto de vergalhão, com esses aparatos todos, com lonas, para fazer o cenário da Mandrágora. Muita coisa era reciclada, outras não, mas parte foram. Então ele explicava pra gente como era o trabalho dele, aproveitando esses materiais. Aprendi muito com ele também. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa caixinha pequenininha, que nós podemos também aproveitar para nós colocarmos em algum cenário, que a criança gosta de ver onde está passando a história, Para você conceber um cenário, se faz necessário que você conheça a história, conheça parte de onde vai ser passado aquela história. A sua narrativa vai passar onde? O que eu posso usar para que aquela pessoa que vai me assistir, ela possa se ambientar na minha história, na minha narrativa. Então eu tenho que me transportar para esse lugar para eu fazer o meu cenário. O cenário, ele não precisa ser só para retratar uma história em si. Ela pode lembrar onde o personagem está naquela época, naquele estado, naquele dia. A exemplo, já usei nas minhas contações de história, que fez parte do cenário e fez, também, e foi um personagem, este lindo pássaro azul, a qual era um cenário e de repente passou a ser o meu personagem. Então isso faz com que as pessoas viajem, que elas vão longe, além, não é? Já usei também, essa calopsita, gente, feita de papelão e que durou mais de 5 anos, ó. Tá aí, ó, velhinha, mas viva, forte, Ela balança também as asinhas ao mexer.
ela me ajudou demais nas minhas contações de história. Fez parte de cenário e de repente foi o personagem, né? Aqui, gente, nós, né, podemos trabalhar com papelão, trabalhar com MDF, com grude para ser a nossa cola, cola quente e outras coisas mais. Tenho aqui do meu lado algumas réplicas de cenário aos quais eu já usei. Alguns personagens que fizeram parte de cenário nas minhas contações de história. Mas, como eu estou focando na contação de história para o lado infantil, você que vai trabalhar um cenário adulto, né, um cenário para uma peça que não seja focada no infantil, você pode estar usando sombrinhas, né, sombrinhas, reutilizar sombrinhas velhas, pode fazer o seu cenário, fundo do seu cenário com sombrinhas velhas, né? Pode usar garrafas PET para estar fazendo aí cortinas, né? Nós temos várias coisas. É só você fazer uma pesquisa, né? Depois fazer uma réplica, né, do seu cenário para você estar focando na sua ideia. Então aqui o meu cenário que vai ser usado para contação, né, de história, que é pipas e cataventos, né? Nós temos os nossos personagens, né? E temos aí as pipas e os cataventos, ó. Este é o cenário, né, que vai ser usado para nossa contação de história, né? Esse cenário que pode ser manipulado, que pode ser contracenado, né? Nós e ele. E um cenário também, ele pode se fazer de luz. Ele pode se fazer de energias de cores, né? Vivas, vibrantes, que é a luz. Ela pode ambientar uma narrativa também, né? Nós não precisamos ficar focados também só nisso. E aqui algumas coisas que já foram usadas, né, nas minhas contações de histórias. Então você vai estar com a gente aí e é isso, gente. Esse vai ser o nosso trabalho, a nossa oficina. Então, pessoal, essa aqui é a Kátia Profeta, artista plástica, que veio me ajudar a fazer essas maravilhas aqui. Então, ela vai estar explicando para vocês um pouquinho dessa maquete que faz parte da oficina. Vamos lá, Kátia. Oi, gente. Então, vamos lá. Para fazer o fundo da maquete, eu reutilizei um pedaço de papelão, né? A gente ia jogar fora. E para fazer a grama, eu reutilizei uns pedaços de espuma trituradas. Pintamos e colamos no papelão para ser a grama. E utilizamos para as pipas restos de EVA com papelão. E para fazer o catavento, utilizamos material de sombrinha velhas, né? E fizemos também um menino e uma menininha de papelão também, usando reciclado os restos de EVA, ok? Então, gente, viu que maravilha? Essa espuma aqui, essa graminha aqui, foi triturada, pintada, essa que a gente ia jogar fora, para você não precisar gastar com papel crepom, né? Você não vai gastar nada. É simplesmente um pouquinho de tinta. Passou, nós colamos com o quê? Foi colado isso aqui? Com grude. Fizemos grude, gente. Você pode usar grude. Como que faz o grude? Usa-se um pouquinho de farinha de mandioca com um pouquinho de água, vai mexendo uns 5 minutinhos, tá pronto o nosso grude. Esfriou o grude. Depois que tá pintado o papelão, porque eu fiquei observando também, ajudando, né? Passa lá, depois de pintado, o grude. E aí, depois que tá sequinho, nós vamos colar a nossa graminha aqui, ó. Essa maquete foi feita porque eu dei para ela o livro, né, a ideia do livro, da história do livro, Pipas e Cataventos, que é o meu livro. E ela teve essa ideia para mim. Como você vai mostrar a sua história, Eunice? Pipas e Cataventos.
o menino da história, a menina da história. Foi feita essa maquete para a gente ter ideia do nosso cenário. Então essa aqui é a nossa pequena maquete do nosso cenário. Foi feito tudo com reciclado, gente, que a minha casa é cheia de restos de coisas. Então é isso. Essa, daqui a pouco vocês vão ver a história. E essa aqui, pipas e cataventos. É isso aí. Tá vendo? Como que é bom? Bom, gente, esta aqui é uma pipa que nós utilizamos um papelão para fazer. Então nós vamos começar agora a fazer uma réplica dela. Nós vamos utilizar um pedaço de papelão e nós vamos pintar ele. Vamos usar um pincel e vamos ver as cores que nós temos aqui. Nós temos uma cor verde e uma cor amarela daqui. Então, vamos fazer uma cor rapidinho, usando um vermelho e um pouquinho de azul. Nós vamos fazer uma cor terciária. Pode utilizar também resto de tinta de construção, tá? Podemos também usar o branco, outra cor colorida. Né? Se tiver só o branco, o resto de tinta branca só. Você pode comprar aquelas bisnaguinhas, professor? Podemos usar também a bisnaga. Então, a bisnaguinha, gente, é bem barata. Você pode usar o resto da tinta que você pintou sua parede. De branco para mudar a cor. Então agora nós vamos para o molde, ok, gente? Aí nós vamos colocar para secar. Vai precisar de um molde. Nós vamos cortar uns triângulos coloridos para fazer a nossa pipa. Mas nós podemos fazer uma mágica, né, gente? Que aqui já tem um papel amarelo. E aí vamos cortar o triângulo. Então, gente, é isso, ó. Você pode fazer a montagem em cima de um outro papelão, que depois ela vai ficar desse jeito. E nós podemos usar o reciclado para fazer a
rabiola. Então vamos lá. Nós Essa vamos parte aqui. utilizar uma sacola de supermercado. Vamos dobrar e cortar as tirinhas. Então, agora nós vamos colocar me fala aí. Aqui. Coloca aqui. Vamos montar a rabiola. Direito com a asa, né? A rabiola nós vamos mostrar ainda. Esse é o asinho dela. Que a rabiola nós fizemos de ferro, de vergalhão. Para ela ficar assim, igual essa aqui. Foi utilizado um vergalhão, resto de construção da minha casa. Utilizamos uns restos de vergalhão, fazer estrivo, Para dar o peso, né? para fazermos a rabiola. Então, gente, isso aqui, ó, nós usamos dois para dar o peso, para ele não ficar caindo, tá? Então nós usamos dois, porque esse aqui é maior, na hora que cola o outro papelão, igual nós fizemos a outra, ele dá um peso. Então, para ele não ficar caindo, né, a gente usou dois. Dois, aqueles vergalhão que fala, fininho, né? Então a gente pode colar agora. No caso, eu colei cola quente, só que agora, só para nós demonstrarmos, nós vamos colar com o durex mesmo. Agora, cara, como nós fizemos para que ele ficasse em pé? Porque não tem como ele ficar em pé assim no cenário. Fala aí pra nós aí, como é que você fez, qual foi a sua ideia para fazer ele ficar em pé no cenário, para ninguém ter que ficar segurando? Como é que você fez? Nós utilizamos uma caixinha de leite, como aqui foi duas, né? E fizemos uma massa de cimento, para dar, né, o peso. Resto de cimento também da minha casa. Utilizamos um pedaço de caninho aqui, que é de Antena antena de televisão velha, né? E vamos agora colocar surpresa, fizemos também um outro, caso aquele não dê, com um orifício melhor para colocar. Aqui, ó. Bora tirar esse aqui. E esse aqui encaixou. Fizemos dois, né? Na intenção de que ele não, se ele não ficasse. Agora sim, ó. Solta. Essa é a intenção. encaixando direitinho lá dentro, né? Solta aí, solta na aí. peça. Com certeza. Então, essa aqui é a ideia. O que a gente pode fazer para dar o brilho aqui, Kátia? Nessa pipa aqui? A gente pode colocar um pouquinho de água no recipiente, colocando um pouquinho de cola branca
mexer e passar para dar um brilho. Porque você não vai gastar com verniz, né? Nós vamos reciclar, gente. O máximo que puder de não gastar, nós vamos fazer. E aí, assim, esse aqui é uma parte do cenário que eu vou usar daqui a pouco para a contação da minha história. Pipas e cataventos. Pipas e cataventos. Numa cidadezinha charmosa, bonita e barulhenta, morava um menino chamado Tyrone. Nessa cidade, o prefeito se preocupava com a reciclagem. Fazia muitas campanhas nas escolas, nas ruas. Todos dessa cidade sabiam reciclar o lixo. Isso mesmo, crianças. Ele sabia tudo sobre reciclagem. Todas as crianças, inclusive o Tyrone. Lugar de lixo é no lixo. Mas tem coisas que servem para alguém. Por exemplo, um caixote de feira serve para fazer uma mesa. Mas essa história não é sobre isso, não. É sobre as pipas e os cataventos. Tyrone, que esse menino inteligente, esperto e estudioso, veio morar nessa cidade porque o pai estava correndo do alarido da cidade grande. Queria morar numa cidade mais tranquila, mas tinha um barulho, mas era bem pequenininho e o Tyrone é acostumado com esse barulho. Ele tinha uma amiguinha. Esta amiguinha se chamava Cecília. Cecília, mais inteligente ainda. Sabe por quê? Ela gostava de ir para a escola aprender coisas boas. Cecília gostava de fazer pipas. Imagina só, desde pequenininha ela sabia fazer pipas. Muitas pipas. E Tyrone confeccionava cataventos. Adorava soltar o seu catavento, correr pelo vento afora. Mas um dia os dois combinaram. Depois da escola, vamos pegar os nossos brinquedos e sair no campinho brincando. Foi assim que fizeram. Tyrone pegou o seu lindo, maravilhoso catavento e saiu correndo, 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 pegando o vento que estava passando por ali. E Cecília pegou a sua pipa maravilhosa, linda, feita um dia anterior. Ai, essa pipa é colorida! Cecília, você tem um dom maravilhoso que Deus te deu. Bem que eu gostaria de brincar com a sua pipa, mas eu amo brincar com o meu catavento. Cecília pegou a sua pipa, empinou, empinou e no alto, lá no alto, a pipa rodopiava, rodopiava, rodopiava e chegou um momento em que a pipa estourou a linha. A linha foi estourada e a pipa foi caindo, caindo, caindo e agarrou numa árvore bem alta. Ficou agarrada numa árvore e Cecília caiu. Ai, o meu pezinho! Ai, o meu pezinho! Como dói o meu pezinho! Tyrone! Foi o grito que ela deu. Tyrone! E Tyrone correu, correu, correu até Cecília. E quando olhou para o seu pezinho, tinha sangue. Ai, coitada! Foi levada pelo Tyrone. Deram as mãos, pois o pezinho de Cecília estava dolorido. E assim, Cecília foi para o hospital. Teve que levar 4 pontinhos. Isso mesmo, 4 pontinhos no pezinho. E a pipa ficou na árvore grudada. Tyrone teve uma grande ideia. Vou visitar a Cecília e vou levar uma surpresa para ela. Quando Cecília chegou, lá no hospital já tinha colocado um curativo no seu machucadinho. Papai não brigou, porque era apenas brincadeira.
Foi sem querer. Tairone correu até o lugar onde a pipa estava, com um bambu, e tirou a pipa e foi levar para a Cecília, que estava lá na casinha dela. Cecília, uma surpresa para você. Surpresa? O meu pezinho está dolorido. Ah, não, Tairone. Hoje eu não posso brincar de soltar pipas. Aliás, a minha pipa ficou grudada naquela árvore. Então, Cecília, está aqui a sua pipa. Você conseguiu! Pela primeira vez, todas as minhas pipas estão agarradas naquela árvore. Então você vai tirar todas elas lá de cima da árvore. E assim, o Tairone levou a pipa da Cecília de volta. Sabe o que a Cecília fez? A Cecília deu a pipa de presente para o Tairone. Então, Tairone, como você foi um menino esperto e tirou a pipa da árvore, essa pipa é sua, em sinal de gratidão. Sou grata a você. Aliás, você foi um bom amigo. Me ajudou, me trouxe em casa e eu fui curada. Meu pezinho foi curado, porque o médico colocou uns pontinhos no meu pezinho. Fique com essa pipa, guarde-a para sempre. Você vai aprender a soltar pipas. Então, Cecília, eu vou fazer o seguinte, em sinal da minha amizade, vou te dar o meu maior catavento. Este catavento aqui é seu, Cecília, para você sair por aí soltando o seu catavento. E eu, a sua pipa. E assim, os dois amigos trocaram de brinquedos. A pipa agora faz parte da vida do Tairone e o catavento da vida da amiguinha Cecília. E aquela cidade agora só se vê falar em pipas e cataventos. Oi, Eunice, e a oficina? Vamos lá? Esqueceu? Eunice? Oi! Vamos lá, a oficina. Ai, meu Deus! É mesmo? Pera aí, deixa eu desligar aqui. Ai. Então vamos lá. Essa música aqui é 10, não você viu? Vamos lá. Então nós vamos fazer um catavento! Vamos lá, gente? Vamos lá. Ai, depois da história, hein, Kátia? Gostou? Adorei. Olha, e aquele vestido? Lindo. Bárbaro. Lindo. Feito de jornal. Então, gente, nós vamos fazer este catavento aqui, ó, menorzinho um pouquinho, para vocês verem que foi feito de papelão. Então, eu peguei este papelão aqui, né, que tá sem nada, pintei o papelão e nós vamos fazer o quê? Isso aqui foi o meu molde. Eu fiz um molde, né, ó, dobrada, papelão, para ficar de partes iguais, porque a gente vai depois cortar aquele pedaço ali, aquela folha ali de papelão verde, pra gente fazer o nosso, ficar marcadinho assim, ó, pra depois a gente colocar aqui, né? A gente coloca aqui, corta aí, cara, se tiver sobrando aí, tesoura. A tesoura tá aí? Então nós vamos fazer, gente, esse catavento maravilhoso aqui, né, que roda e tal. As pessoas verem cortando. Gente, tudo que vocês forem fazer, se vocês puderem fazer um molde antes de começar, pra você não errar, faz um moldezinho, né, pra você tá fazendo. Agora você vai marcar o meio, né? Peraí. Vai marcar o meio, que seria o meio aí, só para ter certeza do meio, mais ou menos aqui, ó. Marcou o meio, né? E aí ela vai cortar agora, não é isso? Isso. Ela vai cortar. Aí você corta, gente, deixa um pedacinho pequenininho assim, sem estar cortando todo. Essa parte aqui, ó. Vai, Kátia. Essa parte aqui assim,
Para depois você, quando você for juntar as partes, né, de cada aba, você vai deixar essa bolinha aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Isso. Vai, olha lá. Essas partes que tá cortando, gente, pra gente depois fazer viradinho assim, bonitinho. Tá, deixa eu te ajudar agora um pouquinho. Agora nós vamos cortar aqui. Isso, certinho? Isso. Mais ou menos isso, né? Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Mais um pouquinho? Uhum. Tá bom. Mais um pouquinho. O catavento, gente. E esse catavento é aquele pequenininho que a gente compra, aquele pequenininho que a gente faz na escola com uma folha chamex. Então a gente fez uma réplica maior. Aí o que a gente vai fazer agora? Virar ele do avesso. E vamos colar. Neste caso, não tem jeito de usar o nosso grude, né? Porque o papelão é mais pesado, né? Se fosse o papelão com papelão, assim, daria para colar com grude. Mas como foi, né? Vai colar esses pedacinhos aqui para dentro, o papelão é bem duro, não vai. Então a gente está usando uma cola chamada Alma, né? Que ela cola qualquer tipo de negócio. Então deixa eu segurar, pegar o... Agora nós vamos pegar, pegou uma parte, colou, aí você solta uma e vai pra outra, não é isso? Isso. Nós vamos pra outra aqui assim, é isso mesmo? Isso. Vamos lá. Vai ajeitando, né, gente? Vai ajeitando, vai segurando assim. E cuidado com o dedo, essa cola cola o dedo também, tá? Vamos lá? Agora salta o outro. Mexe o papelão, né? Porque ele vai dar aquela folguinha boa pra você tá colando, ó. Isso. Salta o outro e vamos para a nossa última parte do nosso catavento, que foi usado na história Pipas e Cataventos. Para vocês meninos aí, meninas que gostem de um catavento, agora segura aí. Nós usamos vergalhão, resto de vergalhão, porque ele vai ficar parado assim. Pode ser também com o cabo de vassoura, gente. Mas eu preferi usar o vergalhão. Vamos lá, ver se vai dar isso aqui. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos furar aqui, empurra pra frente, né? Talvez agora no momento a cola já estiver fresca, nós não vamos estar conseguindo furar. Usa o outro pedacinho, né? Nós vamos furar aqui e encaixar no nosso vergalhão. Feito isso, gente, olha, depois você vai ajeitando, você vai pegar a tinta e vai retocar os lugares que não estão pintados. Vai retocar e você vai fazer o acabamento bonitinho aqui, para ele não soltar. E aí está feito o nosso catavento. Então, gente, essa foi a nossa oficina. Sou Eunice Profeta. E eu, Kátia Profeta. Fizemos tudo na minha casa. Vocês estão convidados para minha casa. Porque nós fizemos do lixo um luxo.